Você ainda acha que a Grécia é o berço da civilização e que os seus filósofos são os verdadeiros criadores da sabedoria? A história nos conta que os gregos se esforçaram muito para aprender tudo o que eles podiam no Egito. Primeiro com a invasão persa e depois com Alexandre o Grande, eles foram autorizados a entrar no Egito para fins de educação. Assim como nos tempos modernos de hoje, que a gente tem os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, todos esses países como exemplo de civilização, de cultura e de educação, e várias pessoas, de toda a parte do mundo vão até esses países para poder estudar, assim era nos tempos antigos. E o Egito era o exemplo dessa supremacia e liderança de civilização e de cultura e educação. Então, várias pessoas de toda a parte, de vários continentes, iam até o Egito para poder estudar. Então, a chamada filosofia grega, ela é sim uma filosofia egípcia e que foi roubada, porque ela já havia sido criada em outros milênios pelos povos originários que moravam naquela área, os povos queméticos, que a gente está falando de Kemet, o antigo Egito. E naquela época, essa filosofia, ela nem era denominada ainda como filosofia, e sim como um pensamento africano que deu origem a todas as ciências e a todas as disciplinas que a gente tem hoje. E esse pensamento, ele se espalhou por toda aquela área antes mesmo de chegar até a Grécia, porque como eu disse, várias pessoas de vários países e continentes iam até o Egito para poder estudar. Então esse pensamento africano, ele foi se espalhando. E um fator que comprova essa questão de que essa filosofia grega ela é um pensamento africano que foi roubado, é que na época em que os gregos estavam frequentando essas terras do Egito para poder estudar, eles viviam em constante guerra, bem antes dos filósofos pré-socráticos, como por exemplo Tales. Até a época de Aristóteles era uma guerra constante entre governo, estado, civis, e a gente pode entender que isso é totalmente desfavorável para a criação de um pensamento e para a criação de filósofos, Então, na Grécia, essa filosofia, quando chega, ela tem uma origem estrangeira. E isso gera um desconforto enorme dentro do governo ateniense, lá em Atenas, na Grécia. Um exemplo disso é Sócrates, que ofendeu esse governo ateniense quando apresentou o estudo da astronomia. Porém, esse estudo e essa ciência era uma condição necessária para se frequentar o sistema de estudo dos egípcios. Então, se os filósofos gregos estavam estudando isso, então eles estavam cumprindo com uma condição que era necessária para se estudar dentro desses sistemas egípcios. E um outro fator também que comprova que essa filosofia ela era sim de origem estrangeira e que isso afetou muito o governo é o fim que foi dado para os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi condenado à morte e Platão e Aristóteles tiveram que fugir para não serem mortos. Então vale ressaltar que os gregos não levaram cultura nenhuma para o Egito. E sim, eles encontraram essa cultura e esse conhecimento lá, e lá eles se estabeleceram para poder absorver o máximo de conhecimento possível que eles pudessem. E também não levaram nenhuma civilização para o Egito, porque lá eles encontraram uma cultura egípcia que era muito desenvolvida. Então, se não fosse por todo esse drama da filosofia e dos filósofos gregos, o continente africano teria uma reputação completamente diferente da que ele tem hoje. Ele teria um status de respeito entre todas as nações do mundo. E essa infeliz posição do continente africano acabou gerando uma opinião mundial de que todos os seus povos são atrasados e que a sua civilização também está para trás. Ou seja, não é possível que esse povo atrasado tenha criado todo esse pensamento, toda essa filosofia e toda essa ciência e tecnologia que nós temos hoje. Porém, isso não é verdade. Antes de todo esse processo de colonização e atravessamento, o continente africano era referência mundial de civilização e de educação. E essa deturpação do continente gerou a base de todo esse preconceito racial que a gente tem hoje, que afetou e continua afetando todas as pessoas negras. E se você gosta de assuntos como esse e vários outros assuntos relacionados ao nosso povo, siga a página da Conceito Preto e participe também do nosso grupo de debates. Temos aulas sobre espiritualidade africana todas as quartas e às 8 da noite. É só chamar no DM.